Pronto, gente. Então é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar hoje com vetores, né? Nós vimos o seguinte, que os arrays, eles são um tipo de estrutura, né, que vai ter ali um armazenamento na memória de forma sequencial, tá? Então, vou fazer aqui o include stdlib.h e aqui a minha função main, ok? Antes de codificar, só para a gente entender, né, o que é que eu vou fazer aqui. O array ele vai funcionar da seguinte maneira. Você vai ter aqui várias posições. Você tem um tipo de estrutura, né? Vamos entender como se fosse uma variável. E aí a gente tem várias posições nessa estrutura, certo? A gente vai entender o array como uma única estrutura, ok? Sendo que essas posições nós vamos dar o nome de índice, né? Então eu vou ter aqui o índice 0, eu vou ter o índice 1, eu vou ter o índice 2, eu vou ter o índice 3 e o 4. Esse array aqui é um array unidimensional, que a gente trata como vetor, né? E ele tem 5 posições, certo? Porém, como os índices sempre iniciam em 0, então eu vou ter ali, vamos chamar esse vetor de vec, por exemplo. Então eu vou ter vec, e aí eu tenho vec na posição 0, vec na posição 1, vec na posição 2, vec na posição 3 e vec na posição 4. Na realidade, nos índices, né? 0, 1, 2, 3 e 4. As posições, se você começar do 1, vai 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Primeira posição, segunda, terceira, quarta e quinta. Né? Se você vai entender da maneira correta, que é entender os índices, a gente então começa do zero sempre, e sempre vai ter a quantidade menos 1, no caso 5, a gente vai ter o índice 0, do índice 0 até o índice 5 menos 1, que no caso seria 4. Beleza? Até aqui, tranquilo, a gente já entendeu. Eu vou fazer aqui um vetor de 10 posições. Tá? Então eu vou fazer uma coisa aqui para facilitar. Eu vou fazer um define e eu vou definir uma constante, vou chamar ela de tam, que seria o tamanho, e vou definir ela aqui como 10. Beleza? Bom, então tranquilo. Já posso ir lá na main e criar o meu vetor. Vou criar um vetor de inteiros, tá? Vou chamar de vec e vou dizer que ele tem 10 posições, ok? Porém, como eu já defini essa constante, eu posso vir aqui e usar ela, tá? Então vai ser sempre 10, né? Então eu estou definindo ali que o meu vetor ele tem 10 posições. Beleza. Então, sabendo disso, eu já sei aqui que eu vou ter que, ó, vec na posição 0, no índice 0, quero dizer, né? Eu posso atribuir um valor aqui a ele, por exemplo, 5. Certo? E aí eu posso fazer um printf, porcentagem d, e imprimir aqui vec na posição no índice 0, né? Ok? E aqui posso rodar o meu programa, né? Ele vai rodar e imprimir o 5, tá bom? Então a gente vai tratar dessa maneira os nossos elementos, né? Os elementos do vetor, tá? Os escalares, como a gente chama. Só que eu quero fazer o seguinte agora. Eu tenho um vetor de tamanho 10 e eu vou querer colocar valores nesse vetor até preenchê-lo. Ou seja, eu vou querer preencher o vetor. Tá? Eu vou alimentar esse vetor até que eu consiga inserir valores em todas as posições. Tudo bem. Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso criar funções para isso, certo? Eu vou fazer primeiro aqui dentro da própria main, certo? Só para a gente entender como vai ser a dinâmica e depois eu vou jogar isso para uma função que vai ficar mais fácil, porque se eu tiver mais de um vetor no meu programa, eu posso pegar essa função e utilizar, né, todas as vezes que eu quiser armazenar valores em um vetor. Beleza. Então, vamos apagar isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, gente. Para armazenar valores no vetor, eu poderia ter passado daquela forma que vocês viram, né, diretamente. Só que como esse vetor ele tem 10 posições,
e eu teria, nesse caso aqui, que armazenar em 10 vezes, né, fazer 10 linhas diferentes, eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente trabalhar isso aqui pensando numa estrutura de repetição, certo? Como a gente já sabe, a estrutura de repetição for, né, ela vai funcionar da seguinte forma. Todas as vezes que eu souber a quantidade exata de iterações que eu tenho que ter, eu posso usar o for. Então tudo bem, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou separar aqui e vou fazer for int. E eu posso declarar aqui dentro, tá? E recebe 0. Enquanto i for menor do que tam, ok? Por que menor? Porque quando ele tiver no índice 10, ele não é mais para ele entrar aqui. Ele vai entrar do índice 0 até o 9. Então eu vou colocar o menor que, tá? E vou incrementar o i, beleza? Fazendo isso, essa estrutura vai iterar 10 vezes aqui. Então beleza, vai iterar do i começando em 0 até o i no índice 9, né? De 0 a 9, no número 9. Só que eu vou usar isso como índice agora aqui. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Digite um valor para o índice e vou colocar aqui assim. Ó. Vou colocar i, tá? Porque i no caso é 0, né? Então vou dizer, digite um valor para o índice 0, beleza? Vou colocar aqui um barra n, né? Para ficar melhor. Vou colocar aqui outro barra n no final também, tá? E eu vou só colocar aqui o locale para a gente poder utilizar ali o set locale, tá? Então vou colocar aqui else all português e beleza, tá bom? Então se quando ele agora vai fazer a pontuação aqui, né, vai imprimir direitinho. Bom, beleza. Só que vamos lembrar o seguinte: se eu uso setLocale, eu não vou tratar. Se eu tivesse no caso aqui, né, valores de ponto flutuante, eu não trataria os dessa maneira, com ponto e sim com vírgula, porque ele dá essa diferença quando a gente usa o setLocale, né, para o português do Brasil. Mas não vai ser o caso porque é um vetor de inteiros, tá? Então não vou precisar disso aqui. Então o que é que eu vou fazer? Scanf porcentagem D, né, que é o modificador de acesso aqui para inteiros, e eu vou dizer que então esse valor que foi digitado aqui para o índice 0, que vai ser o primeiro, ele vai ser armazenado em VEC na posição de i, que vai ser 0. Beleza? Tranquilo. Fechou aqui. Se eu quiser, eu posso dizer que o valor tal foi inserido, o valor tal foi inserido. Certo? Não preciso fazer isso. Não vou fazer para não ficar muito grande aqui na hora de rodar. Mas se você quiser, você pode colocar um outro printf e colocar que o valor VEC no índice i foi inserido. Certo? A gente pode fazer isso depois. Beleza. Então, esse trecho aqui, ele vai alimentar o meu vetor. Ok? Então, já posso fazer isso. Aliás, eu vou inclusive fazer isso aqui porque eu quero ver se os valores estão sendo inseridos mesmo, né? Então, toda vez que ele iterar aqui uma vez, eu vou fazer o seguinte, ó. O valor foi inserido, certo? Vamos colocar aqui um barra n de novo. Aqui, um outro barra n aqui no final. O valor foi inserido. E aqui eu vou colocar VEC na posição no índice i, certo? Só para dizer que esse valor foi inserido. Tranquilo? E aí, vamos rodar. Então, beleza. Ó. Digite um valor para o índice 0. Eu vou digitar aqui. O valor 23 foi inserido. E eu vou digitando, ó. Digite um valor para o índice 9. Olha só. E aqui ele para. Tá bom? Então, essa é a primeira parte. É alimentar o vetor. Beleza. Fiz isso. Agora, eu posso, depois de fazer isso, imprimir esses valores que foram alimentados aqui no vetor. Né? Para isso, eu vou fazer o quê? Vou criar um outro for e vou fazer um outro aqui
I, pode ser I, pode ser J, pode ser qualquer coisa. Vamos colocar J aqui, tá? Então isso aqui tanto faz, tá? E aí eu vou colocar aqui I menor do que tan, novamente, porque eu estou utilizando o tan como referência, né, aqui. E vou incrementar, certo? For, simples, né? E beleza. Agora o que é que eu vou fazer, ó? Printf. E vou colocar assim, ó. Valor do índice. Vou colocar aqui a posição, né? Então é um modificador. E vou colocar aqui o valor, então é outro modificador, certo? Barra N. E aqui eu vou passar primeiro a posição, que vai ser J no caso. E depois eu vou passar VEC na posição J, no índice J, né? Aqui, certo? Só isso. Rodei. Opa. Ah, tá. Rodei. Então vamos lá. Tirar isso aqui. Índice 8. Índice 9. Então tá lá, ó. Valor do índice 0 até o valor do índice 9. Beleza? Consegui então aqui alimentar o meu vetor. Como eu já tenho essa função aqui, que vai ser uma função, né, ainda para imprimir, eu vou tirar essa linha, tá? Não vou precisar dessa linha, então eu vou tirar ela aqui. Eu ia comentar, mas vou tirar mesmo. Como eu tenho muita coisa aqui na minha main, né, então eu vou criar funções para fazer essas linhas de código aqui que eu tenho, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Primeiro eu vou criar aqui a assinatura da função, né? As assinaturas das funções. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Como a primeira função que eu quero aqui vai ser inserir no vetor, né? Então para isso ela não precisa me retornar nada. Então vou colocar void inserir vetor, tá? E o que é que eu vou passar para essa função? Eu vou passar um vetor de inteiros, vou chamar ele de vec ou qualquer outra coisa que eu quiser, certo? Só lembrar que quando a gente for usar lá dentro do escopo da função, eu tenho que colocar igual ao que eu declarar lá, mas aqui pode ser diferente também, né? Então eu não vou dizer o tamanho dele aqui, certo? Por que eu não vou dizer o tamanho? Porque se eu passar dessa forma aqui, a função ele não vai aceitar, o C não aceita isso aqui, certo? O compilador não aceita. Então eu tenho que passar como? Eu tenho que passar ele, né? o vetor que eu quero. Depois eu vou passar um inteiro e vou dizer aqui tam minúsculo. Lembra que C é case sensitive, então esse tam que eu estou passando aqui não tem nada a ver com esse aqui, poderia ser qualquer outro nome também, certo? E eu não vou precisar passar o valor que eu quero colocar dentro dessa posição do vetor. Por quê? Porque eu vou ter um scanf lá que vai fazer isso para mim. Então eu não precisaria passar aqui, eu só precisaria passar aqui, no caso, o vetor em si, né? Dessa forma aqui, tá? Aí tudo bem. Então fechei aqui o protótipo da minha função, né? O certo é falar protótipo, tá, gente? A gente fala assinatura assim, mas é mais por vício de linguagem. Então eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e vou jogar para cá, tá? Então beleza. Agora eu tenho uma função que vai fazer o que aqui? Ela vai fazer rodar esse for, né, 10 vezes. O tam não tem problema nenhum eu usar ele aqui, porque ele está definido com escopo global, então não tem problema nenhum, certo? E beleza. E ele vai alimentar esse vetor, né? Aí você poderia dizer, certo, mas quando eu estou passando esse vetor aqui, eu estou passando ele por valor e não por referência, né? Só que não. Por quê? Porque tem um detalhe para vetores, né? Para arrays. Todo array ele é passado, seja unidirecional, seja bidimensional, ele é passado para funções já por referência. Isso já é do próprio compilador. Então, se ele identifica que é um array aqui, ele já passa por referência. Quer dizer que quando eu tiver aqui esse vetor aqui, quando eu chamar a minha função,
né? O que é que vai acontecer aqui? Ele já vai modificar as posições do vetor dentro da função main, certo? Então não precisa me preocupar em passar por referência, porque ele já vai fazer isso automaticamente, tá bom? Então eu tenho aqui inserir no vetor, né? Beleza, passei aqui o tamanho, tá? Que eu quero e tranquilo, ele vai rodar isso aqui para mim, vai inserir o meu vetor sem problema nenhum, certo? Vamos fazer a segunda função então. A segunda função, veja, ela também não vai precisar me retornar nada, então ela também pode ser void, tá? Imprimir vetor. E aqui, claro, eu vou passar o vetor, né? Mesma ideia, tá? E vou passar um int, um inteiro que vai ser o tamanho do meu vetor. Tranquilo? Mesma ideia aqui, eu vou pegar aqui esse protótipo, vou levar lá para baixo e vou dar só mais um enter aqui para separar mais um pouco e vou colar aqui. Ok? Agora eu vou fazer o escopo aqui da minha função. Qual que é o escopo, gente? Isso aqui, ó. Então peguei, joguei para cá, certo? E tá aqui a minha função de imprimir vetor. Beleza? O que é que ela vai fazer? Ela vai receber o vetor, né, mais o tamanho. Ela vai rodar essa iteração 10 vezes e nas 10 vezes ela vai pegar aqui, ó, e vai imprimir os meus índices e os valores que eu tenho nas posições do meu vetor. Certo? Falta o que agora? Falta a gente chamar as funções. Então, eu vou chamar aqui como? Primeiro eu vou chamar inserir vetor. Vou passar quem como parâmetro aqui, né? Eu tenho para passar o parâmetro eu tenho que olhar os meus argumentos. Então, quem são os meus argumentos? Primeiro é um vetor, certo? E depois é o tamanho dele. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar vec. Lembra que eu não passo por referência, eu passo por valor, mas o C pega por referência, tá? Então, não preciso me preocupar com isso, ok? No caso de inserir, porque eu preciso modificar o meu vetor, né? Eu preciso inserir coisas ali. Mas eu não preciso me preocupar com isso, porque como eu já falei, ele passa por referência, certo? E aqui vou colocar quem, vou passar quem aqui. O vetor é de 10 posições, né? Tem 10 índices, então eu vou colocar tam, ok? Que foi a constante que eu defini lá em cima. Ela está visível de forma global, né? Ela tem um escopo global, então em qualquer lugar aqui do código eu enxergo essa constante. Tranquilo? Chamei a minha função de inserir vetor. Agora o que é que eu vou fazer? Chamar a minha função de imprimir vetor. Então, imprimir vetor, a mesma ideia, passo vec, né? E passo tam. Beleza? Ó. Então, fechou. Opa, tem algum erro aqui? Ah, sim, não preciso passar aqui com os colchetes, né? Eu passo assim. Ok, então vamos lá. Estou alimentando o meu vetor. Então alimentei o vetor, depois ele imprimiu ali, ó, tudo que estava no meu vetor. Então vamos ver se está certo, ó, 21, 32, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 123, 3254. Então, beleza. Então tá, é assim que a gente trabalha com o vetor, certo? É assim que a gente pode alimentar o vetor e é assim que a gente pode também imprimir aí os valores que estão no vetor, certo? Mas vamos supor que eu alimentei esse vetor, imprimi o que tinha no vetor, né? E depois eu quero buscar alguma coisa nesse vetor, certo? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, ó. Então tá, agora eu quero buscar alguma coisa nesse vetor. Como é que eu faço? Bom, vamos criar uma função então, né? Agora, para buscar, eu vou ter que pensar o seguinte. A minha função vai buscar alguma coisa nesse vetor e ela precisa me retornar alguma coisa, certo? Eu posso fazer de várias formas isso, tá, gente? Eu posso fazer ela me retornar alguma coisa, eu posso fazer ela já dizer já dentro da própria função se ela achou o valor que ela estava procurando, certo? Eu vou fazer aqui ela retornando um valor para a gente poder fazer uma função também com inteiro, né? Entender aqui uma outra
dinâmica, mas é possível também você fazer ela rodar tudo dentro da própria função, certo? Eu vou fazer das duas maneiras aqui, se der tempo. Então, beleza. Vamos fazer aqui uma função inteiro e eu vou fazer assim, ó, buscar vetor, certo? Ou buscar valor, tanto faz. Vamos botar assim, buscar valor. Ok? Vou passar o meu vetor, né? Isso aqui a gente já entendeu. Vou passar aqui o tamanho dele. E eu vou passar também o valor que eu quero buscar. Ok? Então vou chamar aqui de valor. Porque, claro, para buscar eu tenho que ter um valor que eu vou precisar comparar ele aqui, né? E aí, para fazer agora, já fiz o protótipo. Para fazer o escopo da minha função agora, eu vou fazer o seguinte. Buscando valores no vetor. E aqui eu vou fazer um for, certo? Eu vou fazer esse for enquanto o i for menor do que tam, né? Vou incrementar aí. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é que eu preciso fazer uma comparação do valor que eu estou buscando com os valores que eu tenho no meu vetor. Então eu quero saber se esse valor ele é igual a algum valor que eu estou buscando, que existe aqui no meu vetor. Então eu vou fazer um if. E eu vou fazer o seguinte, ó, se valor for igual a vec na posição ou no índice i, tá? Quer dizer que ele encontrou, se isso aqui for verdade, né, se esse teste lógico for verdade, quer dizer que ele encontrou o valor que ele estava procurando. Tá? Para a gente poder também criar uma outra estruturazinha aqui básica para quando esse valor não for encontrado, eu vou precisar de usar uma variável auxiliar aqui, certo? Mas por hora eu posso retornar o meu valor, certo? Retorno vec na posição no índice i, tá bom? Retorno esse valor para quem? Para quem chamar a função. Então basicamente seria isso aqui. Só que eu tenho que pensar no caso de ele não encontrar o valor, certo? Eu vou deixar primeiro dessa forma aqui para a gente entender e aí depois eu faço a função, a outra parte que vai tratar essa questão, certo? Então beleza, se conseguir buscar, ele vai devolver isso aqui, tá bom? Aqui eu vou criar uma variável chamada resultado para receber esse resultado da busca, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou só separar aqui para as funções ficarem aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, o resultado recebe buscar valor, né? Eu vou passar quem para buscar valor? Vetor, o vec, né, que é o vetor que eu criei. Depois eu vou passar tam e depois eu vou passar valor. Aí eu também preciso criar uma variável aqui chamada valor, né? Porque senão ele vai dizer que não existe e realmente eu preciso ter essa variável aqui, tá? Então o valor que eu quero buscar, posso chamar ela de qualquer coisa. Claro, isso não vai interferir aqui, a gente já sabe, né? No escopo da função. Beleza? E beleza, então se tiver algum desses valores, então eu vou fazer aqui, se algum desses valores for o valor que eu estou procurando, né? Então eu vou fazer assim, ó, o valor encontrado, ou melhor, o valor tal foi encontrado. E vou colocar aqui o valor que retornou, no caso quem? Resultado, né? E vamos rodar. Então tá, alimentando os meus valores. Alimentei os meus valores. Olha só que aconteceu alguma coisa errada aqui, né? Eu preciso, claro, receber um valor aqui, né? Tem que ter um valor aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar uma variável busca, certo? E vou fazer digite um valor para ser buscado, procurado, qualquer coisa, né? Digite o valor. Opa. E aqui eu vou fazer um scanf e vou... Aliás, isso aqui eu vou fazer lá dentro da minha... Cadê? Aqui. Estou fazendo aqui, mas não é aqui não. Vamos... Espera aí.
É que eu fiquei na intenção de fazer tudo aqui dentro, aí acabei querendo mesmo fazer. Bom, vamos fazer aqui, ó. Digite um valor para ser buscado e aqui ele vai armazenar o valor em busca, né? Ou então, não, eu já tenho aqui valor, né? Então vai ser em valor. Exatamente. Então recebo o valor, aí agora sim eu posso passar o valor, né? Porque antes eu não tinha um valor qualquer, então, enfim. Então recebi o valor, beleza. Agora eu chamo o resultado, né? E chamo busca valor, aliás, né? E passo ele como parâmetro. Beleza, aí agora sim, ele vai chegar aqui, esse valor, ele vai fazer a comparação e ele vai devolver, tá? Então, vamos rodar de novo. Vamos alimentar o vetor, né? E agora sim, ele pede para eu digitar um valor a ser buscado. Então, vamos digitar um valor que a gente colocou lá, né? Por exemplo, 56. Então, o valor 56 foi encontrado, certo? Beleza. Vamos rodar de novo e vamos armazenar. E eu vou digitar aqui um valor que eu não tenho, por exemplo, 12. Olha só, ele está trazendo 45, né? Então tem alguma coisa aqui que não está funcionando da forma que eu queria, certo? A busca funcionou para trazer o valor quando o valor existe, mas não funcionou para não trazer o valor quando o valor não existe. Então eu vou ter que mudar essa função. E eu vou fazer o que aqui então? Eu vou criar uma variável auxiliar, porque aí essa auxiliar ela vai receber o VEC na posição I, certo? Por que isso? Porque caso nada disso aqui funcione, né, ele vai passar direto. Só que ele está devolvendo aqui, né? E eu não quero que ele devolva, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu não vou retornar VEC, aliás, eu vou vir aqui embaixo primeiro, vou tratar essa parte dele não encontrar o valor, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se primeiro eu vou colocar aux null, tá? Então se posso colocar assim, tá? Isso aqui quer dizer que se ele contiver alguma coisa, ele vai entrar aqui, né? Mas para não ter erro, eu vou colocar aqui que se ele for igual a null, ou melhor, se ele for diferente, não, se ele for igual a null mesmo é porque ele não encontrou nada, né? Se ele alimentou ali, é porque então ele vai retornar, certo? Ele vai retornar aqui. Então tá. Se ele for igual a null, então é porque ele não encontrou nada. Ele rodou tudo, mas não encontrou nada. Só que aí, de toda forma, eu estou retornando aqui, né? Então a gente vai colocar um break aqui, só para tentar fazer ele não retornar mais isso, tá? E aí aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, se ele não encontrou o valor, então eu vou colocar o seguinte, ó. Ou o valor não encontrado, como você queira, tá? E aí vamos ver agora se vai resolver nosso problema. Então vamos lá. Beleza, vou digitar um valor a ser buscado que eu não tenho, né? Ó, e agora ele está devolvendo zero, tá? O valor zero foi encontrado, mas ele fez a busca não retornou o valor, ó. Tá vendo? Então tá. Como é que eu posso resolver isso então? Bom, de toda forma, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar resultado, eu vou mostrar aqui como é que faz um debug rapidinho, mas depois eu ensino, eu vou pegar aqui um outro momento, né, pra gente fazer isso com mais calma, tá? Mas eu vou colocar aqui o debug e eu vou querer saber se ele está retornando esse valor aqui para o resultado, tá? Vou colocar aqui, depois eu explico como é que faz isso aqui, mas só para a gente entender. Eu vou rodar esse debug.
Ok? Olha só. Ali está resultado, né? Eu vou digitar um valor a ser buscado, vou digitar um valor que eu não tenho. E resultado está recebendo zero, tá vendo? Resultado recebeu zero, né? Ó. Ok? Porém, ele está nessa linha, nesse momento. Ok? Eu vou mandar ele passar aqui a linha. Ele vai para a próxima linha. Resultado continua sendo zero. Continua sendo zero também. Certo? Mas ele disse que o valor zero foi encontrado. Eu não quero que isso aconteça. Não quero que ele... Porque ele não encontrou, né? Nenhum valor. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar resultado. Vou colocar aqui só para ilustrar. Null. E agora ele só vai dizer que se o valor foi encontrado. Deixa eu tirar isso aqui. Ele só vai dizer se o valor foi encontrado se resultado for diferente de null. Beleza? Ó. Aí agora sim ele vai dizer para mim que o valor foi encontrado. Se resultado for diferente de null, porque se ele for igual a null, então é porque essa função não retornou qualquer coisa para ele aqui. Tá? Contudo, vamos ver agora se ele vai, né? Realmente, se a função ainda vai continuar retornando zero. Se ela retornar zero, eu vou colocar para ela retornar o aux, tá? Que aí pode ser alguma questão de estar rodando o vetor. Mas vamos lá. Vou deixar essa linha aqui marcada. Essa aqui não, é essa. Parar o debug, né? E vamos começar o debug de novo. Então, digite um valor para ser buscado. Vou digitar uma coisa que não existe. Olha lá. Buscando valores. Não. Vou dizer que não. Ó, break. Ele na verdade ele quer compilar de novo. Espera aí. Isso aqui vai bugar. Vamos parar. Vamos compilar de novo, né? Vamos só aqui compilar de novo. Tá. Aí agora vamos rodar o debug para ver. Beleza. Vamos digitar aqui um valor. Olha só, ele está nessa linha no momento. Então eu vou pedir para ele passar para a próxima. A busca não retornou um valor. Beleza. Agora ele não deve retornar o zero. Próxima linha. Não retornou o zero agora. Tá? Eu vou até ele finalizar, certo? Ó. Não retornou. Ó. Então, beleza. Deu certo. Vamos rodar agora, sem fazer o debug, né? Rodando na Vera aqui. Ó, digite o valor a ser buscado, vou digitar 14 e aí a busca não retornou o valor. Beleza? Então deu certo a minha função. Então, resumindo, o que é que eu fiz aqui? Eu mandei ele quebrar o código, né, para ele não fazer nem isso aqui, caso ele nem testar isso daqui, caso eu encontre o valor, tranquilo. Criei uma variável auxiliar, coloquei ela como null, né, atribuí null e fiz esse trecho aqui, que caso eu não encontre o valor... Ah, faltou a gente rodar para ele encontrar o valor também, né? Então vamos encontrar aqui algum valor. Ó lá, o valor 98 foi encontrado. Então, beleza. Então, a busca aqui não retornou. Nesse caso aqui que a gente rodou agora, retornou, né? E aí, para que eu resolvesse aquele problema dele estar retornando zero, então eu fiz o quê? Atribuí null a resultado e disse que ele vai vai mostrar esse valor somente se resultado for diferente de null, tá? Então beleza. Então dessa maneira eu consegui resolver aí a questão dele estar retornando, né? Quando não deveria, certo? Então gente, é isso, tá? Vetores, inserção no vetor, imprimir, né, o vetor, inserir no vetor, imprimir no vetor e buscar um valor que eu digitei no meu vetor. Ok?